A paz de Deus a todos, grande e poderoso Deus, nesse momento, Senhor, em primeiro lugar. Pai querido, te agradecemos pelos livramentos que temos recebido e suplicamos a Ti, Senhor. Tem misericórdia de cada um de nós. Pai querido, nós precisamos e dependemos de Ti. Nos concede livramento desse vírus maldito. Nos concede livramento, Pai querido, do espírito da morte. Toca, Pai querido, naqueles que estão enfrentando a enfermidade, faz o milagre para que sejam curados, faz cessar, Pai querido, espírito de perturbação mental, espiritual, alcança todos, Pai querido, que estiverem compartilhando esta pregação, para que sejam abençoados pelo Teu poder. Nós precisamos e dependemos de Ti. Ministra, Pai querido, em nossas vidas o espírito de sabedoria. Pai querido, ministra em nossas vidas, Pai querido, esse espírito de sabedoria para que estejamos dia a dia nos apresentando a Ti como verdadeiros adoradores. Tem misericórdia, Pai querido, abençoando ricamente no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. O livro é Mateus, capítulo 3, a começar do versículo 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então chegou a hora, né, da pessoa chegar a fazer assim uma reflexão. Será que realmente eu sou alguém que estou apresentando a Deus frutos dignos de arrependimento? Ou o pecado ainda tem lhe dominado? Porque o pecado não é um fruto digno de arrependimento. Então se faz necessário que o cristão ele se desprenda da velha criatura para que ele passe a apresentar a Deus frutos dignos de arrependimento. Porque se há desobediência, ainda não está apresentando frutos dignos de arrependimento. Se há prostituição, se há falsidade, né, essa pessoa ainda não está apresentando frutos dignos de arrependimento. Ou se é aquela pessoa que, para as coisas de Deus, é completamente fria, sem disposição para a obra do Senhor. Então, essas pessoas ainda não aprenderam, né, que nós temos que colocar Deus em primeiro lugar e temos sim que apresentar frutos dignos de arrependimento. E esses frutos dignos de arrependimento, eles só são produzidos através da obediência à palavra de Deus. Esse fruto digno de arrependimento, ele se faz necessário porque acreditamos na volta do Senhor Jesus Cristo. E aquele cristão que não apresentar frutos dignos de arrependimento, ele está provando que verdadeiramente ainda está precisando se desprender da velha criatura. Então a pessoa tem que pegar e mudar a atitude, apresentando ao Senhor frutos dignos de arrependimento, que é a santificação, que é o amor à obra do Senhor, que é o amor ao próximo também. Então, frutos dignos de arrependimento, ele muda a vida do cristão. Ele passa a ser alguém que vai estar agradando a Deus. Então, aqui no versículo 9 de Mateus 3, aí diz: E não presumais de vós mesmo, dizendo, temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. Dessas pedras, o quê? Tem pessoas que têm um coração de pedra. Então, aquela pessoa que hoje ela tem um coração de pedra, Deus pode transformar ela em um filho de Abraão. Não é da pedra propriamente dita, como as pessoas imaginam, que Deus vai lá no rio e vai pegar aquelas pedras e transformar elas em filhos de Abraão. Não, é aquela pessoa que tem um coração de pedra, é aquela pessoa que não tem amor à obra de Deus, é aquela pessoa que não aceita a palavra do Senhor como mandamento.
Mas, enfim, se ela estiver uma igreja que realmente pregue a palavra de Deus como é, então vai se cumprir o que está no versículo 9. Até dessas pedras, desses corações de pedra, poderá Deus suscitar filhos a Abraão. Porque aquele que se torna filho de Abraão, ele vai ser um cristão obediente, ele vai mudar a sua maneira em relação a Deus. Abraão deu uma grande prova da sua obediência ao apresentar o filho como sacrifício. E Deus não tem nos pedido um sacrifício a essa altura. Ele tem pedido menos, simplesmente para obedecer a palavra, para não se prostituir, para não ser mais um mentiroso, para não ser um fofoqueiro, nem participar da roda dos escarnecedores. E não presumais em vosso coração que mesmo errados Deus vos salvará. A salvação é para aqueles que obedecem à palavra do Senhor. Isso encontra-se em Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5. Nós vamos conferir agora aqui a palavra do Senhor, que a salvação não é para os infiéis. A salvação não é para aqueles que presumem de si mesmos que já são filhos de Deus. Porque aqueles que se tornam filhos de Deus, é natural para eles obedecerem à palavra do Senhor. Esses sim são filhos de Deus, pessoas que verdadeiramente têm respeito por esse Deus da Bíblia, né? Está aqui em Hebreus capítulo 5 e versículo 9. E sendo ele consumado, uma referência ao sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, por tudo o que ele passou, ele foi crucificado, como todos têm conhecimento, ele morreu, ressuscitou e está vivo para a glória de Deus. Porém, o sacrifício da cruz do Calvário não é valorizado por muitos, porque aquele que valoriza o sacrifício da cruz do Calvário, ele vai produzir frutos dignos de arrependimento. Aleluia. E esse fruto digno de arrependimento está provando que a pessoa tornou-se uma boa árvore, uma árvore que vai estar produzindo frutos bons, dignos de arrependimento. Ela não vai ter uma variação, em uma estação produz um tipo de fruto, na outra vai produzir outro. Em uma estação produz santidade, na outra produz o pecado. Não. O fruto digno de arrependimento vai ser a vida toda daquela pessoa. Então aqui em Hebreus diz, e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Hebreus 5, 9. Hebreus 5, 9. Sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. O que isso nos ensina? Se nós queremos a salvação, e esse é o propósito de todo cristão, então obedeçam a palavra de Deus e a sua salvação vai estar garantida através da sua obediência. E assim estaremos apresentando ao Senhor frutos dignos de arrependimento. E mais uma vez lanço o convite, venha participar da Igreja Geração de Davi, para que assim esteja aprendendo mais e mais acerca da palavra do Senhor. Nós estamos localizados aqui em Bahia, na Imaculada, na rua Francisco Marques da Fonseca, número 12. Nas segundas, nas quintas e nos domingos à noite temos cultos. E na sexta-feira, no Distrito Industrial, na Igreja Sede. Na sexta, na quarta e no domingo, a partir das 18 horas. Que Deus abençoe a todos, nosso muito obrigado, e vamos produzir frutos dignos de arrependimento para a glória do Senhor.